Hoje a gente vai mergulhar em um tema bem complexo, o sistema penitenciário de São Paulo. Mas olha, a gente vai ver isso por dentro, sabe? Pelo olhar dos policiais penais. Vamos dar uma olhada no dilema emocional que essa galera enfrenta, nos laços que eles criam e também numa suspeita bem perturbadora que a nossa fonte levanta. A de que o sofrimento deles pode ser, na verdade, uma ferramenta de controle. Para começar, a gente precisa entender o cenário lá dentro das unidades prisionais da capital. É que é ali que nasce um fenômeno que a fonte chama de fraternidade do exílio. É um paradoxo que basicamente define a vida desses profissionais. O conflito interno que eles vivem é profundo. Pensa só, muitos desses policiais vêm do interior, aí eles formam laços tão fortes com os colegas que eles viram uma segunda família. Uma parte deles quer que os parceiros fiquem, claro, porque é um bom colega fundamental para a segurança, para o suporte emocional ali no dia a dia. Mas a outra parte deles deseja muito que esses mesmos amigos partam, que consigam voltar para suas famílias de verdade. A fonte chega a chamar isso de uma esquizofrenia emocional que o próprio sistema impõe. E todo esse estado emocional não surge do nada, sabe? Ele está totalmente ligado a um sistema burocrático que praticamente governa a vida deles. Vamos entender como isso funciona e o que é essa tal de espera infinita. No coração disso tudo está a LPT, a famosa Lista Prioritária de Transferência. Na teoria parece uma coisa simples, né? Um instrumento administrativo feito para que os servidores possam um dia trabalhar mais perto de casa. Só que na prática, essa lista acaba virando o centro de anos e anos de espera e muita ansiedade. A percepção desse processo é tão forte, mas tão forte, que uma citação da fonte diz o seguinte: a verdadeira liberdade começa na praça de pedágio que o leva para longe de São Paulo. Ou seja, a transferência não é só uma mudança de emprego, é vista como uma libertação, quase uma fuga do que o texto chama de cativeiro administrativo, onde ficar longe da família é a pena que eles têm que cumprir. Pois é, e é exatamente aqui que a análise começa a tomar um rumo bem mais sombrio. A fonte levanta uma hipótese de arrepiar sobre qual seria o verdadeiro propósito por trás de tanta espera e da forma como essas listas de transferências são gerenciadas. A questão central que a fonte joga na mesa para a gente pensar é esta. A LPT é só um processo administrativo meio bagunçado, ineficiente, ou ela serve para um propósito muito mais calculado, um propósito de controle? A suspeita aqui é pesada, a de que a administração penitenciária segura de propósito as transferências, transformando o que é um direito do servidor em uma espécie de moeda de troca. A liberação dos nomes na lista não aconteceria de forma regular, mas seguiria um calendário político, bem estratégico. Tá, mas como funcionaria essa estratégia? A fonte detalha um padrão que ela apelidou de dividir para conquistar, um ciclo que supostamente é usado para desmobilizar a categoria e abafar as reivindicações. Olha só como esse ciclo funcionaria. Primeiro, a categoria se une e se organiza para lutar por direitos, como salários melhores. A mobilização vai crescendo, a ameaça de greve fica real, e aí, de repente, do nada, o Diário Oficial publica uma lista enorme de transferências. O efeito é imediato. A euforia de quem foi contemplado acaba quebrando a união do movimento e a luta de todo mundo perde força. E aqui vem o ponto crucial, que é muito humano. A fonte não culpa os policiais que deixam a luta de lado. Muito pelo contrário. Ela argumenta que a necessidade de estar com a família, a tal necessidade afetiva, é tão básica, tão fundamental, que ela simplesmente aniquila a capacidade de resistência política. A carência a que eles foram submetidos se torna a verdadeira arma. E isso tudo, claro, nos leva ao custo humano dessa suposta estratégia. O que acontece quando a esperança de voltar para casa se torna a principal ferramenta para gerenciar pessoas? A análise descreve uma transformação brutal. Um direito humano básico, o de estar perto da família, passa a ser tratado como se fosse um presente, um favor do Estado. O servidor público deixa de ser um profissional e vira uma peça num tabuleiro. E a carreira, que deveria ser um orgulho, se transforma, nas palavras da fonte, numa máquina de moer gente que é abastecida pela esperança. Gente, a alegação aqui é fortíssima. A ideia de que o sistema estaria usando o sentimento mais natural do mundo, a saudade, como um tipo de anestésico. Mantém-se o servidor num estado de carência constante para que a concessão de um direito básico pareça um grande favor, desmobilizando qualquer vontade de se revoltar. Mas olha, diante de um cenário desses, a análise não termina só na denúncia, no desespero.
ela também aponta um caminho a ser seguido, uma forma de talvez quebrar esse ciclo vicioso. A solução proposta é bem direta. Os policiais penais precisam entender que a luta por salário e a luta pelo direito de voltar para casa são, na verdade, a mesma luta. Elas são inseparáveis. O que se exige é um sistema de remoção que seja previsível, ético, técnico, que não dependa do humor político do momento. E, acima de tudo, é uma demanda para que o Estado finalmente reconheça a humanidade desses profissionais. No fim das contas, o que essa análise nos mostra é um sistema onde a necessidade afetiva é supostamente usada para anular a resistência política. A questão que fica no ar e que ecoa muito além dos muros das prisões é como é que um Estado pode devolver a dignidade àqueles que ele mesmo parece tratar como peças em seu tabuleiro de poder. Olha, análises como essa são importantes para a gente entender as estruturas complexas que muitas vezes governam as nossas vidas. Se esse tipo de conteúdo interessa para a gente continuar explorando esses temas, já sabe, se inscreve aí no canal e ativa as notificações.